Jesus é fonte de águas vivas, é a vida e a ressurreição, o início e o fim, meu Jesus, o Rei é digno de honra. Louvor e poder, glória e majestade, pra Ele a cruz, pra minha liberdade. Ele me viu, me atraiu e me Esta minha mensagem é uma mensagem muito importante, mas muito importante. Eu estive por uns 60 dias programando e pensando para falar hoje aqui. E orando e buscando, a Rose que convive lado a lado comigo, ela me via várias vezes, às vezes levantando até de madrugada e gastando algumas horas, porque eu quero trazer um assunto muito importante para você entrar esse ano de 2024 de uma maneira nova, diferente. E isso precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Precisa ter um suporte bíblico, porque a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. Então hoje, com a graça de Deus, nós queremos aprender mais sobre uma área, eu chamo de uma área muito importante da vida cristã. É um assunto extremamente importante e, ao mesmo tempo, bastante evitado por muitos cristãos. Existe uma ala da igreja que rejeita o assunto, diz, não, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, e cria muitas polêmicas. Nós queremos estudar, queremos meditar sobre maldições. Maldições, que silêncio gostoso. Maldições. É um assunto que uns rejeitam, outros evitam, outros ficam assim sem saber o que falar sobre este assunto. Então existe um grupo de cristãos que não aceitam maldições da sua vida de forma nenhuma. Existe um grupo de cristãos que aceitam e tudo o que está acontecendo de ruim, chama, isso é uma maldição que eu estou carregando. Atribui tudo à maldição. Me deixe colocar base bíblica para estudarmos sobre este tema, sobre este assunto, maldições. Eu quero ler com você Romanos 8, 15 a 17, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente
temerem. Ou seja, eles foram salvos, não estavam temendo, mas agora estavam voltando a ter medo. Mas vocês receberam o Espírito Santo que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Pai, Abba, Abba Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém? Se somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus. Diga, eu sou herdeiro de Deus. E somos co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia, aleluia. O texto é muito claro em dizer que o Espírito Santo de Deus não nos escraviza. A expressão para novamente temerem, nesse texto, mostra claramente que os cristãos de Roma estavam debaixo de uma influência que não era do Espírito Santo. Que influência de medo era esta que eles estavam sofrendo? É um espírito maligno que estava colocando medo naquela igreja, medo naqueles irmãos. O apóstolo Paulo repete este ensino ao seu filho Timóteo, quando ele escreve 2 Timóteo 1,7, ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, de timidez, mas de poder, de amor e de moderação e de equilíbrio, de domínio próprio, conforme a versão. Quando o cristão está debaixo da influência de um sentimento de medo, de covardia, de timidez, isto não vem de Deus. Estamos iniciando um próximo ano e algumas pessoas estão roendo as unhas, estão perdendo o sono. Como vai ser este ano? Será que a minha empresa vai prosperar? Será que eu continuarei empregado? Será que eu vou viver este ano de uma forma melhor do que o ano passado? Essas preocupações, esses sentimentos não vêm de Deus. Esse ataque é um tipo de maldição que aflige as emoções dos cristãos. E por que uma maldição? Porque alguns cristãos não têm esse sentimento de medo e outros têm. Esse é o padrão das maldições. Uns cristãos têm e outros não. Se não fosse maldição, todos os cristãos teriam esse sentimento de medo. Mas como isso não ataca todos, ataca alguns, então nós podemos classificar como um aspecto, um tipo de maldição sobre a vida destes cristãos. O texto de Romanos 8, versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Quando o texto diz que nós somos herdeiros de Deus, a palavra herdeiro no grego significa alguém que recebe a parte designada a ele pelo direito de filiação. Ou seja, o filho, ele tem direito a uma parte de um bem. Isso é herança. E a Bíblia diz que eu e você somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso, é algo tão impressionante, que a mente humana não consegue compreender, não consegue conceber. Se você parar por 30 segundos, eu sou herdeiro de Deus. As irmãs vão dizer, eu sou herdeira de Deus. O que significa isso? Que coisa grandiosa, poderosíssima, tremenda é isso. Nós não conseguimos entender. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos herdeiros de Abraão. Olha esse texto de Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, diga, eu sou. Então vocês são descendência de Abraão e herdeiros de Abraão, segundo a promessa. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e herdeiros de Abraão. Aqui surge a pergunta, se eu sou herdeiro de Deus, por que eu preciso ser herdeiro de Abraão? O que é que tem na herança de Abraão que não tem na herança de Deus? Que diferença é essa entre essas heranças? O que contém na herança de Abraão que já não contém na herança de Deus?
A resposta está em Romanos capítulo 4, versículo 13. O texto diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele, Abraão, seria herdeiro do mundo, mas foi mediante a justiça que vem da fé. O texto é muito claro em dizer que Abraão recebe a promessa de que Deus deu a ele, de que ele seria herdeiro do mundo. Se Deus disse assim: Abraão, o mundo é seu, Deus está dizendo: se você for somente descendente meu, de Deus, você não tem herança no mundo. Então por isso que nós precisamos ser herdeiros de Deus e herdeiros de Abraão. Se eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro das bênçãos espirituais. Se eu sou herdeiro de Abraão, eu sou herdeiro das bênçãos materiais. Conseguiram entender a diferença? Estão comigo? Ser herdeiro de Deus é ser herdeiro das bênçãos espirituais. Ser herdeiro de Abraão é ser herdeiro das bênçãos materiais. A Bíblia Sagrada mostra esse padrão sobre as bênçãos espirituais e um padrão sobre as bênçãos materiais. Pastor, por gentileza, o que é receber as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais são nossas e não tem como Satanás impedir de recebermos. Porque esse estado, esse status de filhos de Deus nos garante estas bênçãos. Quais são as bênçãos espirituais? Por exemplo, os 9 dons. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do espírito, dons de curar, fé, operação de maravilhas, línguas, profecia, interpretação de línguas. Nós temos os 9 frutos do Espírito Santo, também são bênçãos espirituais. Nós temos o Espírito Santo, bênçãos espirituais, o sangue de Cristo Jesus, o nome de Cristo Jesus, a justificação, a redenção, a santificação, a graça, a misericórdia. Todas essas bênçãos são bênçãos espirituais. E por sermos descendentes de Deus, ela nos pertence e o diabo não pode impedir você de desfrutar dessas bênçãos, ponto. Pertence a você e você desfruta dessas bênçãos. E não tem como o diabo impedir você de receber essas bênçãos. E quanto às bênçãos materiais? As bênçãos materiais são nossas. Mas tem como Satanás impedir a mim e a você de recebermos, de desfrutarmos essas bênçãos. Porque o status de herdeiros de Abraão não nos garante automaticamente essas bênçãos, assim como as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, elas não vêm sobre a sua vida automaticamente. Quais são essas bênçãos, quais são essas heranças terrenas? Bens e riquezas, tais como bênçãos financeiras, dinheiro, bênçãos materiais, terras e imóveis, metais preciosos, ouro e prata, pedras preciosas, diamante, topázio, berilo, enfim, todas as pedras preciosas. Essas são as bênçãos materiais, as bênçãos terrenas. Por exemplo, Gênesis 13, 2 diz que Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Tem 6 versículos da Bíblia que fala que Abraão era riquíssimo de bênçãos, de bens materiais. E nós somos herdeiros de Abraão, então nós somos herdeiros das bênçãos materiais. Somos herdeiros de Deus, então somos herdeiros das bênçãos espirituais. Conseguiu entender isso até aqui? Estão comigo? E por que nem todo cristão desfruta dessas bênçãos materiais, dessas bênçãos financeiras, sendo que nós somos herdeiros de Abraão? Por 2 razões. A maioria dos cristãos, você pega 100 crentes, 80 não desfruta das bênçãos materiais. 80% dos cristãos sobrevivem sobre a terra. E alguns até acham que passar por dificuldade, passar por aperto financeiro, isso é um jeito de ser santo. Estou passando por lutas, mas isso é um tipo de santidade. Porque veio para nós um ensinamento de que as riquezas, os bens materiais, não vêm de Deus. E quanto mais miserável, mais santo você é. Então, 80% dos cristãos, de cada 100, 80 não desfruta das bênçãos materiais. Por 2 razões. A primeira, enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo. Escravo não é herdeiro.
Deus disse para Abraão: Abraão, esse escravo, Eliezer, não vai herdar os seus bens. Escravo não é herdeiro. Vamos ler Gálatas 4:1, que diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Por que nós não herdamos todas as bênçãos de Abraão? Porque nós somos menor de idade. Você está enxergando que existe uma diferença em ser herdeiro de Deus e ser herdeiro de Abraão? O herdeiro de Abraão necessita crescer em estatura espiritual para desfrutar da sua herança. Queridos, aqui um conselho já de vovô para você. O seu, o nosso desconhecimento, a nossa ignorância da palavra de Deus é que nos faz ser crianças. Quanto mais ignorante da Bíblia você for, mais menino você é. Enquanto você é menino, você não tem acesso à herança material de Abraão. Por isso que a nossa igreja insiste tanto, ano após ano, após ano, após ano. Existe uma escola aqui, existe a FATEM, faça esse curso. Pastor, eu não tenho tempo. Você não tem tempo de crescer e de desfrutar das bênçãos materiais? Por isso que nós temos congressos, eventos, retiros. É Bíblia, 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 para você crescer, para você sair da meninice e poder desfrutar das bênçãos de Abraão, da herança de Abraão, porque precisa de maturidade, senão não desfruta. A segunda razão que o cristão não desfruta da herança de Abraão é a maldição. Maldição. A maldição afeta o cristão na esfera material. A maldição não atinge o cristão na esfera espiritual. Todas as bênçãos espirituais estão ao nosso dispor por sermos herdeiros de Deus. E todos nós podemos desfrutar dessa herança. Todas as bênçãos materiais estão à nossa disposição por sermos herdeiros de Abraão. Mas nem todos desfrutam por essas duas razões: imaturidade e maldição. Imaturidade e maldição. A imaturidade se vence crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A maldição se vence diagnosticando a maldição, rejeitando a maldição, vamos dizer assim, quebrando a maldição. Vamos observar esse tema agora mais profundamente. Depois dessa pequena introdução, eu acho que eu consegui, com a graça de Deus, chamar a sua atenção e dizer para você que pode ser que tenha maldição na sua vida, e é isso que tem ano após ano impedido você de crescer e desfrutar das bênçãos materiais. Aleluia! Como entender o assunto maldição? Precisamos reconhecer, existe uma maldição na minha vida. Depois, precisamos aprender a nos arrependermos de aceitar essa maldição. Decida não permitir que isso continue. Terceiro, resista, rejeite, quebre essas maldições. Em quarto lugar, determine, declarando que ela vai embora da sua vida, nunca mais volte em nome de Cristo Jesus. Vamos fazer um paralelo entre bênção e maldição. Bênção. As bênçãos aparecem mais de 600 vezes na Bíblia Sagrada. A palavra bênção, mais de 600 vezes na Bíblia Sagrada. A palavra maldição aparece mais de 300 vezes na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse. Maldição é a atuação maligna contra o cristão, bloqueando as bênçãos materiais. É uma força maligna, impedindo que você desfrute das bênçãos materiais. Bênção é o favor de Deus para levar o cristão à posição espiritual, para que ele possa desfrutar das bênçãos espirituais e das bênçãos materiais. Sem a bênção de Deus, nós não alcançaríamos essa bênção. A palavra bênção no hebraico é barak. Barak é uma prosperidade vinda de Deus. É um favor de Deus, é um presente de Deus. Por isso que em Provérbios 10, 22, declara assim: a bênção do Senhor traz riqueza
e não inclui dor alguma. A bênção de Deus traz riqueza, traz abundância e nenhum tipo de dor. Eu tenho uma versão aqui, versão Pio Carvalho, que diz assim: a bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço que o homem faça, ele pode alcançar a mesma prosperidade que a bênção de Deus dá. A bênção de Deus produz prosperidade. E nenhum esforço que o ser humano faz pode alcançar essa prosperidade que a bênção de Deus dá. Olha que texto tremendo. A palavra bênção tem um sentido muito especial. Bênção é o poder cuja origem se dá em Deus, portanto, no mundo espiritual, e afeta positivamente os resultados dos filhos de Deus no mundo material. Bênção é o poder que emana de Deus para fazer os seus filhos prosperarem. Depois dessa compreensão de que a bênção de Deus nos faz chegar mais longe, mais rápido, com resultado muito, muito maior, o cristão pode alcançar uma alta medida de prosperidade e abundância por ser abençoado por Deus. Aleluia. Por que nós afirmamos isto? Pastor, por que você diz que o cristão pode alcançar um resultado muito maior, bênçãos materiais em abundância? Baseado em que, pastor, que o senhor afirma isso? Nós afirmamos isso porque esse é o padrão na vida dos homens que Deus abençoou. Nós encontramos em Gênesis 9, Deus abençoou Noé. Em Gênesis 13, Deus abençoou Abraão. Em Gênesis 25, Deus abençoou Isaac. Em Gênesis 35, Deus abençoou Jacó. Em Gênesis 39, Deus abençoou José. Em 2 Samuel 6 diz, abençoou Deus a Davi. Em Daniel capítulo 2 diz, abençoou Deus Daniel. Todos estes homens e tantos outros que eu não mencionei aqui, que foram abençoados por Deus, eles tiveram bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Eles alcançaram resultados que nenhum outro alcançou como eles, porque eles foram abençoados. E o que Satanás faz? Ele tem toda uma estratégia, ele tem toda uma estrutura de impedir que os filhos de Deus, que os cristãos que são herdeiros de Abraão, tenham esta prosperidade terrena para poder duvidar de Deus, desconfiar de Deus, não amar a Deus, não servir somente Deus. Todas as pessoas que Deus abençoou, elas tiveram bênçãos espirituais e materiais. Elas chegaram mais longe, com um resultado extraordinário. A maldição tem um efeito contrário das bênçãos. Ambos, as bênçãos e as maldições, são forças espirituais. Ambos, as bênçãos e as maldições, são forças espirituais. As bênçãos, forças espirituais de Deus. As maldições, forças espirituais das trevas, de Satanás e seus demônios. As bênçãos e as maldições, elas são transmitidas. Elas são comunicadas. Eu vou dar 2 exemplos. Existem 7 exemplos na Bíblia. Eu vou dar 2 por causa do nosso tempo. As bênçãos e as maldições, elas são comunicadas, transmitidas através de palavras e através de objetos. Eu tenho certeza que se eu for na sua casa, como um Sherlock Holmes, né, com uma lupa na mão, eu vou encontrar objetos que estão trazendo maldição sobre a sua vida. Tem lá. Tem um livro que você precisa colocar no cesto aqui. Todo domingo a gente tem um cesto aqui, não tem? Você precisa jogar fora. Você tem lá um anel, uma joiazinha lá, um negócio. Você tem lá uma ferradura na porta. Você tem lá uma nota de $1 na carteira. Você tem lá um pé de coelho. Você tem lá uma arruda na porta da casa, ou uma espada de São Jorge, na sua loja, no seu emprego. Comigo ninguém pode. A maldição e a bênção, elas são transmitidas, são comunicadas por palavras e também por objetos. Você comprou o seu carro, você ungiu o seu carro? Não. Pronto.
Quem usou ele antes de você? O que foi feito ali? A quem aquele carro serviu? Meu Deus! Em Deuteronômio capítulo 28, tem 14 versículos que tratam de bênçãos. Em Deuteronômio 28 também tem 54 versículos que tratam de maldições. 14 fala sobre bênçãos e 54 sobre maldições. E é claro que o objetivo não é mostrar que existe mais maldição do que bênção, não é isso. Mas sim de nos ajudar a enxergar tipos de maldições que podemos rejeitar, refutar e mandar embora. Vamos ver exemplos de maldições transmitidas por palavras. Por palavras. Josué, capítulo 6, versículo 26, Josué rodeia Jericó e Jericó é destruída. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Maldito, ele disse o quê? Maldito, uma maldição. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, ao preço de seu filho mais velho. Ou seja, se ele reconstruir, o filho mais velho vai morrer quando ele lançar os alicerces da cidade. E ao preço do seu filho mais novo, porás as suas portas. O seu filho mais novo vai morrer quando ele colocar a porta da cidade. Josué declarou essa maldição. A Bíblia Sagrada diz que depois que Josué declarou essa maldição, quem construir a cidade de Jericó sofrerá esta maldição. Seu filho mais velho e seu filho mais novo vão morrer. Nós encontramos o cumprimento fiel dessa maldição 500 anos depois. Quantos anos? 500 anos depois que Josué disse isso, essa maldição se cumpriu. Olha o texto de 1 Reis, capítulo 16, 34. Durante o seu reinado de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. 500 anos depois, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho. Lançou os alicerces, o filho mais velho morreu. Abirão instalou as suas portas à custa do filho mais novo, Segupe, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Maldições são transmitidas por palavras. 500 anos depois. Vamos ver uma outra maldição que ainda existe, está funcionando até hoje. Não foi quebrada? Quer ver essa maldição? Vamos ver. Mateus 27, 24 a 26. Mateus 27. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, Jesus estava diante de Pilatos, com a coroa de espinhos, ensanguentado. Mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto. Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Pastor, mas que maldição é esta? Provérbios capítulo 6, 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. É amaldiçoado aquele que derrama sangue inocente. Gênesis 9,6 diz assim: quem derramar sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus, o ser humano foi criado. Amados, por 2000 anos, esta maldição está sobre o povo hebreu, sobre os israelitas. Eles têm padecido debaixo desta maldição. Por 2000 anos, os israelitas têm sofrido muito: guerras, perseguições, ataques, perda, sofrimento, sofrimento e sofrimento por causa desta maldição. Eles disseram: que o sangue dele caia sobre nós. Você olha assim e diz: por que tamanho ódio contra Israel? Ok, é o povo de Deus, é isso, mas existe uma maldição sobre essa nação. Somente quando eles reconhecerem Jesus como Cristo, como o Messias de Deus, é que essa maldição será quebrada de sobre a nação.
Existem pais que declaram maldições sobre os seus filhos, usando frases como: você é um preguiçoso, você é um incompetente, você não faz nada certo, você é uma decepção para a família, você não consegue aprender nada, você é burro mesmo. Maldições e maldições que os pais estão jogando sobre seus filhos. Maldições como: você não sabe lidar com o dinheiro, essas espinhas nunca vão sarar, você nunca vai emagrecer, você é um viciado mesmo, você puxou pela família de seu pai, e a família do pai é toda envolta em pecado, dificuldade, em desgraça, tudo aquilo. Você puxou para o seu tio, e o tio está na prisão. Maldição, maldição e maldição. Essas e tantas outras frases são maldições transmitidas por palavras. Isso pode ser dito de pessoas, de empresas. Amaldiçoar a empresa, amaldiçoar o trabalho, amaldiçoar o emprego. Tem que trabalhar de novo, eu não gosto desse emprego, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do meu trabalho, nunca vou ganhar nada nessa empresa, essa empresa nunca vai dar certo, esse trabalho vai acabar me matando. Essa igreja nunca vai crescer. Essa cidade é uma droga. O Brasil não tem jeito não. O Brasil não tem jeito não. Maldições e maldições e maldições e maldições. Essas e outras frases são maldições transmitidas por palavras. Na nossa língua existe poder, diz a Bíblia, de vida e de morte. De vida e de morte. A Bíblia Sagrada nos ensina sobre 7 grupos de bênçãos e 7 grupos de maldições. Os 7 grupos de bênçãos são: exaltação, você será exaltado. Ou seja, viver acima das dificuldades, acima das circunstâncias. Uma outra bênção, outro grupo de bênção, frutificação. Você vai ser produtivo, fértil, realizador. Outro grupo de bênção, saúde. Você vai ter vigor, vai ter ânimo, vai ter força. Outro grupo de bênção, prosperidade, êxito espiritual e êxito material. Outro grupo de bênçãos que a Bíblia menciona é vitória, triunfo sobre toda e qualquer adversidade. Tem pessoas que passam por lutas e saem vencedor, passam por lutas e saem vencedor, não sucumbe às lutas. Isso está debaixo desse grupo de bênçãos. Vitória, autoridade. A Bíblia diz que você será cabeça e não cauda. Você vai conduzir e não vai ser conduzido. Quem está debaixo de um vício é cauda e não cabeça. Quem está debaixo do vício do álcool, do cigarro, da pornografia, da mentira, das drogas, não é cabeça, é cauda. Um outro grupo de bênçãos é acima e não abaixo. Tudo flui com facilidade para aqueles que estão acima. Tudo que ele faz prospera. 7 são os grupos das maldições. Humilhação. É uma maldição. Sempre tem uma situação triste envolvendo aquela pessoa. Doenças. É outro grupo de maldições. Doenças crônicas. Sempre tem todo tipo de doença. Doença que os médicos não conseguem diagnosticar. Você vai conversar com a pessoa e daí tudo bem. Ixi, você não sabe, a minha diabetes está descontrolada. E o médico diz que é hereditário. Maldição. Maldição. Ele chega a minha diabetes. Fala com todo carinho, a minha diabetes. Maldição. Pobreza. É um grupo de maldição. Fracasso, colapso mental e emocional. Fraqueza nas realizações. Nunca conclui o que faz. Sempre para pelo caminho. Derrota. É um grupo de maldição. Quebra das alianças. Quebra de contratos. Quebra de compromissos, colapso no casamento. A pessoa nunca cumpre um contrato, sempre quebra o contrato. É uma maldição, maldição de derrota. Outro grupo, cauda, sempre atraído, sempre enganado, sempre derrotado, sempre está desanimado. Outro grupo, abaixo e não acima, excesso de acidentes. Tudo na casa dele quebra.
O carro dele quebra sempre. Acidentes físicos, está andando na rua, torceu o pé, está com o pé inchado agora. Vai fazer um passeio no parque, tem 100 pessoas, aquele mosquito cai no olho dele. E é só no olho dele que o mosquito cai. Sempre abaixo e não acima. Você conversa com ele, sempre é uma luta, é um problema, uma dificuldade. Como está a vida, meu irmão? Ixi, uma luta. Mas por que você está nesse ringue ainda? Sempre está embaixo. Aqui temos os dois grupos que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre bênçãos e sobre maldições. Nós queremos aprender sobre uma razão muito forte que faz com que as maldições se instalam na vida da pessoa. Eu quero mostrar aqui 2 razões. São 7, quero mostrar 2. Deuteronômio 28, 1 a 3. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e vocês serão abençoados no campo. Ou seja, abençoados em todos os lugares. Por gentileza, preste atenção aqui. Eu sei que quando leio esse texto assim, muitos cristãos fecham o coração. Já resmunga. A causa primária das bênçãos que nos pertencem em Cristo Jesus é ouvir a palavra de Deus. Quando o texto está escrito aqui, se vocês obedecerem, a palavra obedecer aqui no hebraico é ouvir, escutar. A causa primária de todas as maldições é não ouvir a palavra de Deus. Deuteronômio 28, 15 e 16. Entretanto, se vocês não obedecerem, não ouvirem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Malditos na cidade e malditos no campo. Então a palavra obedecer aqui é a palavra hebraica chamar, que significa ouvir com cuidado, ouvir com atenção, considerar, concordar, acatar. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Você ouve um texto bíblico, você presta atenção, você olha com cuidado e diz assim, ok, eu creio nisso, eu recebo isso, é meu. É meu. Sabe quando você presta atenção, quando você ouve? Quando você ouve a palavra de Deus e diz, ok, é assim mesmo, eu recebo. Porque muitas vezes nós falamos para você, começa aquele convite, escuta, passa uma hora lá em casa. Você não diz que quando, você não diz que mês, você não diz, passa uma hora. Ou seja, é nada. Não é? Por isso que as pessoas dizem, qual que é a melhor hora para começar, para pescar? Qual a melhor hora? 15 para 1. Pergunta para mim, por quê? Porque todo mundo diz, uma hora pega. Não é? Então o melhor horário para pescar é 15 para 1. Porque uma hora pega. Esse texto está dizendo o seguinte, só para descontrair um pouco. Esse texto está dizendo o seguinte, se você com acuidade, com zelo, ouvir, dizer, ok. Imagina o seguinte, nós anunciamos aqui, olha, vai ter um retiro nesse final de semana, assim. Você pega aquilo e diz, ok, entendi, eu vou. Ou então, entra aqui e sai aqui. Ah, isso não é comigo, isso não é para mim. Percebe? É isso que o texto diz, que traz maldição e que traz bênção. Quando você ouve a palavra de Deus, diz, isso é meu. É isso mesmo. Ou quando você ouve, diz, não é bem assim. Eu vejo diferente esse texto, pastor. Eu tenho meu próprio entendimento desse texto. Amados, as bênçãos materiais começam quando acatamos, concordamos, levamos em conta a palavra de Deus. As maldições começam quando desprezamos, discordamos, deixamos de lado a palavra de Deus.
Eva, no jardim do Éden, não ouviu, não acatou a palavra de Deus que dizia: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ela ouviu isso, mas ela desprezou esta palavra. Por isso o pecado entrou no mundo, e juntamente com o pecado, a morte e todos os tipos de maldições, porque ela não agasalhou, não abrigou a palavra no coração. Ouvir, acatar e honrar a palavra de Deus é ser humilde. Não ouvir e desprezar a palavra de Deus é ser soberbo, orgulhoso. Deus dá mais graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Lembremos que o primeiro pecado registrado na Bíblia Sagrada é o pecado da soberba, do orgulho, da arrogância, que foi cometido por um querubim chamado Lúcifer. Esse é o primeiro pecado que a Bíblia registra. É o orgulho, é a soberba que nos faz desprezar, desonrar, discordar da palavra de Deus. Fontes de maldições. Temos aprendido que a causa primária das maldições na vida do cristão é a soberba, a altivez, o orgulho. Pois o orgulho leva a pessoa a desprezar a palavra de Deus. E quando desprezamos a palavra de Deus, a desobediência entra, a maldição entra. Provérbios 26, 2 diz assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Uma outra versão minha diz assim: a maldição sem causa não cumpre. A maldição sem motivo não se cumpre. A causa primária da maldição é quando eu e você desprezamos a palavra de Deus. Quando alguém despreza a palavra de Deus, surge uma segunda causa das maldições. Em Êxodo capítulo 20, nós encontramos Deus nos instruindo a não colocar outros deuses juntamente com Ele, com Deus. E também a não termos ídolos. Aqui nós temos a fonte, a causa de muitas maldições. Vamos ler por gentileza Êxodo capítulo 20, versículo 3. Perceba, primeiro motivo, eu desprezo a palavra, eu não agasalho a palavra. Por não agasalhar a palavra, eu vou abrir para dois problemas. Para ídolos e idolatria. Isso gera maldição. Êxodo 23 diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Versículo 4. Não faça para você nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Nenhuma imagem. Muitas causas das maldições são: primeiro, colocar outro Deus ao lado de Deus no mesmo grau de importância. Isso significa confiar em outra fonte de poder que não seja Deus. Isso significa depender de uma outra fonte que não seja Deus. Isso significa prestar culto, devoção e reverência a uma fonte de poder que não seja Deus. Quando o cristão diz: se eu tivesse tal coisa, tudo seria muito melhor. Esta frase expressa confiança em uma outra fonte que não seja Deus. Queridos, pense comigo. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Aí você diz: o desejo do meu coração, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Espera um pouquinho. Você tem Jesus no seu coração? Sim ou não? Diga sim. Se você tem Jesus no seu coração, o que é que você quer que é melhor que Jesus? Percebe? Então quando diz: se eu tivesse o dobro de salários, aí sim. Pronto, você está confiando no dinheiro e não mais em Jesus. Isso é colocar outro Deus. Isso atrai maldição, isso atrai maldição. Pastor, então não ficou ninguém. 80%. Não sobra ninguém, pastor. Esta frase expressa confiança em uma outra fonte que não seja de Cristo. Aqui começa um pequeno fluxo, uma pequena entrada de maldição. Por esta razão, algumas áreas da nossa vida, da vida do cristão, deixam de receber o fluxo das bênçãos, e algumas coisas começam a ficar mais difíceis, pesadas, amarradas. Exemplo: aquela olhadinha que você dá no horóscopo é confiar em uma outra fonte de poder que não seja Deus. Leitura das mãos. Pastor, eu não creio, mas é uma amiga lá, sabe? Eu deixei ela ler minha mão, mas eu não creio, mas eu deixei.
cartomancia, cabala, numerologia, cristais, cores de sorte, pular as 7 ondas. Pastor, eu não creio, mas eu estava na praia lá, sabe? Aí eu joguei uma rosa, lá todo mundo estava jogando, eu joguei uma rosa aí manjar também. A Bíblia chama isso de colocar outro Deus ao lado de Deus, com o mesmo grau de importância. E o texto é muito claro, ele diz, não faça isso. Não faça, não tem outros deuses além de mim. O segundo grupo aqui, em segundo lugar, uma outra causa de maldição é a idolatria. Idolatria é a comunicação pecaminosa com o mal. Idolatria é se relacionar com ídolos, imagens, formas de objetos, espectro da mente humana. A palavra latreia significa serviço, obra cultual, serviços sagrados, adoração a deuses falsos. O que é um ídolo? Um ídolo, do grego, eidolon, é um simulacro, derivado de aspecto, figura. Ídolo, então, é uma figura, originalmente uma simulação que representa uma entidade divinizada a quem se atribui poderes sobrenaturais. Simulacro é a imitação feita sobre algo ou alguém, uma representação imagética que engana, dizendo que algo é, mas na realidade é falso, é incorreto. Como eu disse, exemplo, pé de coelho, nota de $1, ferradura na porta, espada de São Jorge. Quando você acende uma vela a uma imagem, pode ser São Jorge, São Pedro, São isso, São Pio, qualquer coisa. Você está atribuindo poder àquela imagem. Você está adorando, você está servindo. Isso atrai maldição sobre a sua vida. Isso afasta as bênçãos de Deus e atrai maldição. Em Josué capítulo 24, 2 e 3 diz assim: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E preste atenção no que Josué fala. Ele falou que ia morrer quem lançasse os fundamentos, ia morrer quando lançasse as portas. 500 anos depois aconteceu. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Abraão prestava culto a outros deuses, idólatra. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes, dele Isaque. Eu tirei Abraão de lá. Deus tirou Abraão da adoração dos ídolos, Deus tirou Abraão da religiosidade. Este era o ambiente em que vivia Abraão. A religiosidade atribui poder a algumas coisas e obras que de fato elas não possuem. Obras que não passam de representação imagética, representação da imaginação humana. Uma pergunta muito importante, por que Deus não trabalhou na vida de Abraão lá em Harã? Porque Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus, porque Abraão tinha que separar-se dos ídolos, porque Abraão tinha que crer somente em Deus e na palavra de Deus. Abraão não podia ter um outro Deus na mesma medida de dependência ou de confiança de Deus. Para se relacionar com Deus, é necessário separar-se dos ídolos. Para adorar somente a Deus, é necessário nascer de novo, sair da presença dos ídolos, não confiar nessas coisas. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a fé se baseia na nossa relação com Deus e somente com Ele e com a palavra dEle. Como podemos ter um relacionamento com Deus e com os ídolos ao mesmo tempo? Como podemos adorar a Deus e também adorar os deuses? Fé é a certeza de que Deus fará o que disse que fará. Quando temos essa certeza, não cultuamos, não adoramos falsos deuses. O processo da fé se dá assim: ouvir a palavra de Deus,
crer na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, agir de acordo com a palavra de Deus, adorar o Deus da palavra. Sair de Ur dos caldeus é permitir que a palavra de Deus e somente ela governe as nossas vidas. Sair de Ur dos caldeus significa adorar somente a Deus. Se nós somos idólatras, não temos fé somente em Deus. Se nós somos idólatras, ainda estamos em Ur dos caldeus. Se ainda estamos em Ur dos caldeus, Deus não pode nos abençoar com as bênçãos de Abraão, que são as bênçãos materiais. São maldições que nos impedem de desfrutarmos das bênçãos materiais. Por que iremos atribuir as bênçãos de Deus como sendo dadas por outros deuses, se foi Deus que nos abençoou? Mas já que eu creio em outros deuses, em outras forças, em outras fontes, será que foi Deus que me abençoou ou será que foi essa fonte? Você pode pensar, eu não sou idólatra não, pastor. Amém por isso. Graças a Deus por isso. Mas a idolatria é bastante sutil. Por exemplo, quando o cristão ainda crê que o dinheiro traz felicidade, isso é idolatria a Mamon. Isso é adoração a Mamon. Pense comigo. Se eu coloco em primeiro lugar, eu e você, se nós tivéssemos o mesmo afinco, a mesma aplicação, a mesma diligência em servir a Deus como temos no nosso trabalho para ganhar dinheiro, como seria a nossa vida? Vir ao culto, você decide se vem ou não. E eu trabalho, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Lá é mais importante que o culto. Deus é menos importante do que o meu trabalho, do que o meu dinheiro. Percebe? Tipos de idolatrias, como é sutil. Quantos cristãos ainda creem que é o seu trabalho, é a sua diligência que lhe dá bens e riquezas? Isto é idolatria ao ego, adoração ao Deus Narciso. Quantos cristãos ainda creem que podem fazer o que quiserem e não haverá consequência alguma para eles? Isto é idolatria ao prazer, é adoração a um Deus chamado Eros. Quantos cristãos ainda creem que a felicidade está no próximo casamento e não em Deus? Isso é idolatria no ser humano, é adoração ao ser humano. Quantos cristãos ainda creem que um cigarro de maconha alivia o estresse, dá prazer e satisfação? Isso é idolatria à farmaqueia, isso é adoração ao poder do entorpecimento, isso atrai maldição. O meu pastor é careta, ele é contra a maconha. Não, eu não sou careta, eu quero que você seja abençoado por Deus. Quantos cristãos ainda creem que é o louvor que atrai a presença de Deus? Isso é idolatria ao humanismo, isso é adoração às suas obras. Quantos cristãos ainda creem que é o dízimo que os abençoa? Isso é idolatria ao poder da manipulação, isso é avareza. Quantos cristãos creem que uma corrente de 7 quartas-feiras é o que vai lhe abençoar e não somente a obra de Cristo Jesus pode abençoar ele? Isso é idolatria na perseverança, na resiliência humana. Isso é adoração ao esforço humano. Quantos cristãos ainda creem que é o sal grosso, a rosa ungida que tem poder para abençoar? Isso é idolatria animista, é atribuir poder a objetos que não têm vida. Tudo isso e ainda mais é religiosidade. Tudo isso é estar ainda em Ur dos Caldeus. Tudo isso é idolatria. Irmãos amados, podemos alcançar muito mais deixando de correr atrás daquilo que estamos correndo. E podemos receber muito mais se começarmos a fazer aquilo que a palavra de Deus pede para fazermos. Deixe de fazer algumas coisas e você verá a abundância chegar na sua vida. Comece a fazer outras coisas e você verá a abundância chegar na sua vida. Nós temos uma narrativa histórica quando o profeta Elias confronta a nação de Israel a decidirem. Vocês precisam decidir no que você quer crer. 1 Reis 18, 21 diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Domingo eu estou aqui na igreja, eu sou santo, louvando, aleluia. Oh, glória a Deus, sinto fogo, aleluia. Na segunda-feira,
palavras impuras, piadas nojentas, promete e não cumpre, empresta e não paga. Até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Nós temos uma livraria ali que nós empresta os livros. Ó, pode pegar e vai ler. 50% dos irmãos que levam os livros não devolvem. Não devolvem. Elias dirigiu o seu povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, siga Baal. O povo, porém, nada respondeu. O povo de Israel estava em dúvida. Mas será que uma fitinha do Bonfim no braço, e isso vai trazer algum mal para mim? Vai, é maldição. Quem de fato devemos adorar? Quem de fato devemos cultuar? Crer em Deus, Criador dos céus e da terra, ou crer no ídolo chamado Baal? O grande profeta Elias disse ao povo de Israel que ele tinha que se posicionar ao lado de Deus ou ao lado de Baal. Escolha. Esta firme e negociável decisão quebra maldições. Se você decidir, pastor, ok, entendi. Bom, pronto. As maldições já são arrancadas da sua vida. Um terceiro aspecto sobre maldições está em Efésios capítulo 6. Aqui nós encontramos o que talvez seja a maior causa de maldições entre os cristãos. Efésios 6, de 1 a 3 diz assim: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Uau! Me permita. Vejamos a estrutura desse texto. Obedecer aqui é ouvir, é prestar atenção, é considerar. Pois isto é justo, perfeito, virtuoso, aprovado por Deus. É interessante, Deus aprova os filhos que obedecem aos pais. Ah, pastor, mas meu filho é alcoólatra. O texto, meu pai é alcoólatra. O texto não diz, filhos, obedeçam, honrem os pais que sejam cristãos. É isso que está escrito lá? Não. Obedeça aos pais. Ah, é que você não conhece meu pai. Obedeça os pais. Honra o pai e sua mãe. Honrar é estimar, é atribuir um alto valor. Por isso é justo que os filhos honrem aos pais, a fim de que tudo corra bem. Ir bem significa ser afortunado, prosperar. Por isso é justo que os filhos honrem aos pais. Vocês que têm pais vivos, não importa a idade, se o pai falou não sei o quê, cale a boca, diga sim senhor, sim senhora. Se você pode ouvir do seu pai, eu te abençoo, Deus te abençoe filho, Deus te abençoe filho. Peça para o seu pai liberar uma bênção sobre a sua vida. Isso é muito importante, mas é muito importante. Muitíssimo importante. Se eu estivesse imune às maldições, esse texto estaria aqui? Claro que não. Algumas coisas somente começarão a entrar nos eixos, somente começarão a ir bem, quando eu honrar os meus pais. Quem não honra os pais está debaixo de uma maldição, diz a Bíblia Sagrada. Qual maldição? A maldição de que nada vai bem na sua vida. Amados, os cristãos que praticam a desonra aos pais, não significa que não possam falar em línguas estranhas. Não significa que não pode cantar no louvor. Não significa que não são salvos. Significa que a sua vida não vai bem, não prospera. Significa que terá uma vida amarrada, pesada, difícil. Uma outra causa de maldição na vida do cristão é tratar mal o seu irmão em Cristo. Isso é muito sério. Provérbios 17:13 diz assim: quem retribuiu o bem com o mal,
jamais deixará de ter o mal no seu lar. Alguém fez alguma coisa boa para você, você retribuiu com o mal, jamais o mal vai se afastar da sua vida, diz a palavra de Deus. Queridos, mais uma vez, estou falando das bênçãos de Abraão, das bênçãos terrenas, das bênçãos materiais. Não estou falando das bênçãos espirituais. Você prometeu pagar aquele irmão, você não pagou, está enganando ele, está enrolando ele. O mal está do seu lado. E você está orando em línguas, está cantando, ou louvando a Deus e tal. Porque espiritualmente as bênçãos espirituais são suas. Mas as bênçãos materiais não chegam até você. Não alcançam você. Alguém te fez algum mal? Retribua com o bem. As bênçãos materiais virão sobre a sua vida. Você fez o bem a alguém, e esse alguém retribuiu com o mal. Não tente se vingar, deixe nas mãos de Deus. Deixe para lá. A Bíblia Sagrada diz que a ira do homem não opera a justiça, o querer de Deus. Provérbios 13:11 diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O significado de ganho com desonestidade aqui é ganho às pressas, é quando você empresta e não paga, quando o cristão usa de mentira para vender, para comprar, para obter. Ganha às pressas. Provérbios 28:20 diz: o fiel receberá muitas bênçãos, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. O fiel não será assolado pela maldição, mas quem obtém bens com desonestidade nunca prosperará. Cuidado com os atalhos para enriquecer, diz a Bíblia Sagrada. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Se você colocou a empresa que você trabalhou lá na justiça do trabalho e recebeu aquele dinheiro é maldição na sua vida. Meu Deus, já falei. Cuidado com os atalhos para enriquecer, diz a Bíblia Sagrada. Cuidado. Aqui temos o padrão que regulamenta as nossas decisões no relacionamento com os nossos irmãos. Fidelidade produz bênçãos, infidelidade produz maldições. Existe um texto bíblico que descreve claramente uma pessoa debaixo da maldição. Jeremias 17:6 diz assim: assim diz o Senhor Deus, Deus falando, maldito, maldição está na vida do homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Que maldição é esta? Será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. O bem nunca vai chegar nele. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Olha que forte esse texto. Palavras fortes do Senhor Deus, o nosso Pai. Está debaixo de maldição quem confia em si mesmo, na sua própria força, na sua própria capacidade. E também quem confia, quem se abriga, quem está seguro na capacidade de outra pessoa. Este cristão que vive assim é como um arbusto no deserto. Tudo ao seu redor é fracasso, aridez, esterilidade. Não há prosperidade nas obras das suas mãos. Essa pessoa conheceu a graça e a bênção de Deus e se afastou, passou a confiar em si mesmo e também passou a confiar na força de outra pessoa e não mais em Deus. Isto causa maldição na vida do cristão, no filho de Deus, na filha de Deus. Partindo para o encerramento, pastor, eu queria sair daqui assim voando, queria sair daqui com uma palavra de ânimo, eu queria sair daqui e sair, uau, vai ser, eu creio. Mas, querido, se a gente não pegar esses pesos, essas amarras, sabe? Essa bigorna que está na sua cintura, amarrando você para baixo, se não cortar isso, não tem como você levantar voo. Não tem. Por isso, libertação das maldições. Hoje, com a graça de Deus, hoje eu quero profetizar que a partir desse próximo ano, você deixará Ur dos Caldeus. Você deixará a religiosidade, você deixará a idolatria, você vai deixar de cochear, de duvidar aí na sua mente.
de cochear entre os dois pensamentos, deixará de confiar nas suas obras, na sua justiça própria, nos seus esforços, deixará de desonrar os pais e a mãe, deixará de trair os seus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, o tempo urge, é tempo de depositarmos a nossa fé somente em Deus, o nosso Pai, e na palavra dEle. É tempo de adorar somente a Deus, o nosso Pai, e ao seu Santo Filho, Jesus Cristo de Nazaré. É tempo de honrar pai e mãe, é tempo de restaurar a honra na casa de Deus, é tempo de considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Aleluia. É o amor a Deus que nos impede de ter outros deuses. É a fé somente na palavra de Deus que nos tira da idolatria. É a honra aos pais que nos leva à abundância. É o servir uns aos outros que nos leva aos bens e riquezas, diz a Bíblia Sagrada. Por isso nós queremos fazer algumas proclamações, algumas declarações. Eu disse no começo que as bênçãos também são transmitidas, são comunicadas com palavras. Por isso que nós declaramos, em nome de Cristo Jesus, que você crerá somente em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, aleluia. Nós declaramos que você colocará sua fé totalmente e somente na palavra de Deus. Nós declaramos que você é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Nós declaramos que você colocará seus pais em um lugar de honra na sua vida. Nós declaramos que você servirá os seus irmãos com alegria, com contentamento, com satisfação e com honra, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Você confiará na justiça que procede de Deus pela fé em Cristo Jesus. A sua fé está firmada somente na palavra de Deus, aleluia. Receba essas verdades no seu coração. Diga, pastor, eu creio nisso, isto é sim, isso é meu. Qual é a base que devemos crer que as maldições estão quebradas, eliminadas das nossas vidas? Qual é a base? Gálatas 3, 13 e 14 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé, aleluia. Quando cremos e confessamos que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, e por essa razão as bênçãos prometidas ao patriarca Abraão podem chegar até nós gentios, esta consciência nos faz ter uma posição de certeza, de confiança, de paz e de alegria. Efésios 1,7 diz: nele, em Jesus, nós temos a redenção, por meio do sangue de Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quando Cristo Jesus, aleluia, 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 sim Senhor. Quando Cristo Jesus foi crucificado, Ele se fez maldição em nosso lugar. Por isso nós temos a redenção, perdão pelo sangue dEle. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 14 diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. Diga, eu sou digno. Mais uma vez, eu sou digno. De participarmos da herança dos santos no reino da luz. Que o diabo ouça isso, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele, em Jesus, nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus Cristo realizou uma obra perfeita, e todos os que creem e recebem a obra de Cristo Jesus é libertado do império das trevas. Essa libertação ocorre por causa da redenção, por causa do perdão dos nossos pecados, e assim, e somente assim, nós temos a posição de nos tornarmos dignos de participarmos da herança de Deus e da herança de Abraão, aleluia. Amados, a chave é crer e receber as verdades da palavra de Deus para Deus agir, para que as bênçãos de Abraão cheguem até nós, cristãos gentios. Mateus 18, 18, eu lhes digo a verdade, digo-lhes a verdade, disse Jesus, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu,
E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Nós temos autoridade em nome de Cristo Jesus para liberar todo cristão que crê e confessa. Podemos, pela fé na palavra de Deus, quebrar qualquer jugo de maldição na vida do cristão. Quebrar da vida daqueles que são herdeiros de Deus e herdeiros de Abraão. Existe um texto muito forte que mostra a importância da libertação, de libertar os nossos irmãos. João 11:44, depois que Jesus ressuscita Lázaro, o texto diz, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto, a cabeça envolta num pano. Disse-lhe Jesus, tira as faixas dele, deixam ir. Desatai-o, diz outra versão, e deixai-o ir. Desamarre e deixe que ele vá. Desatai-o e deixai-o ir. Deus nos dá vida nova. Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas somos nós quem devemos desatar as maldições da vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como fazemos isso? Renunciando em nome de Jesus Cristo e confessando a palavra de Deus. Me permitam repetir os 7 grupos de maldições: colapso mental, emocional, doenças crônicas e hereditárias, infertilidade, nada que faz frutifica, fracasso nas alianças, inclusive casamento, insuficiência financeira, acidentes frequentes, mortes não naturais. Gálatas 3:13 diz, Cristo nos resgatou da maldição. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Eu quero que você, nesta oração, pode ficar como você está, em pé, sentado, do jeito que você estiver aí. Eu gostaria que você repetisse comigo essa oração, mas eu gostaria que você fechasse os olhos, que você fizesse das minhas palavras as suas palavras. Queridos, daqui a pouco começa o ano 2024, e nós podemos entrar nesse ano totalmente diferente, mas totalmente diferente, livres e libertos. Diga comigo assim, por gentileza, obrigado, Senhor Jesus, porque na cruz o Senhor foi feito maldição, para que eu pudesse ser livre e liberto das maldições. E por isso eu posso entrar nas bênçãos de Abraão. Eu declaro hoje que essas maldições não têm mais direito sobre a minha vida e da minha família. Eu coloco o sangue de Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição, entre a minha vida e estas maldições e estes espíritos malignos. Assim como Lázaro foi libertado das amarras, eu também recebo a libertação de tudo o que amarra os meus pés, as minhas mãos, a minha cabeça. E nesta hora, nós ordenamos, saiam da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Cristo de Deus, o Santo de Deus, aleluia, 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 sim, Senhor. E agora, por gentileza, todos em pé, por gentileza, todos em pé. Eu quero ainda continuar fazendo essa renúncia. Mas, por que eu pedi para você fechar os olhos? Eu gostaria que você falasse essas palavras, repetisse essas frases, mas repita assim, primeiro para dentro, para você ouvir o que você está falando. Repita em voz alta, mas fale para você. Eu não sei como explicar isso. É diferente quando você fala da boca para fora e quando você fala a partir do coração. Então fale a partir do coração. Fale dentro. Dentro. Graças a Deus por isso. Nós queremos renunciar agora a uma maldição chamada espírito de morte. A base bíblica
está no livro dos Salmos 118, 17, onde diz: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Aleluia. Repita comigo essa oração, por gentileza. Diga assim: eu renuncio todo espírito de morte que tem assolado, que tem rondado a minha vida e de minha família. Eu quebro esta maldição, porque Jesus Cristo já se fez maldição em meu lugar. Eu mando embora espírito de morte, em nome de Jesus. Eu recebo as abundâncias materiais, pois eu sou herdeiro de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. Pai Celestial, receba agora a minha gratidão, em nome de Jesus, porque está escrito: não morrerei, continuarei vivo, para anunciar os feitos do Senhor, o meu Deus e Pai. Eu não morrerei, continuarei vivo, para anunciar os feitos do Senhor, o meu Deus e Pai. Eu não morrerei, eu continuarei vivo, para anunciar os feitos do Senhor, o meu Deus e Pai. Aleluia! Sim, Senhor! Yeah! Sim, Deus! Aleluia! Ainda temos mais duas orações. Perdão. A falta de perdão tem amarrado muitos filhos e filhas amadas de Deus. Temos que perdoar. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Perdoar é liberar, é libertar, é soltar, é ser benevolente. Solte. Solte. Deixe para lá. Solte. Enquanto você não solta, enquanto você não perdoa, enquanto você não libera, você carrega essa pessoa para lá e para cá. Isso atrai maldição, isso amarra a sua vida. Insônia, artrite, artrose, hipertensão, má digestão, dores estomacais, tudo isso é falta de perdão. Tem que perdoar. A base bíblica está em Colossenses 3,13, onde diz: suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Perdoe. Jesus contou uma parábola. Uma pessoa devia para outra 10 milhões de dólares. Ele chegou e falou assim: eu não tenho como pagar os 10 milhões de dólares. E o credor falou: eu perdoo você, não precisa pagar não, está tudo certo. Ele sai da presença dessa pessoa e encontra alguém que devia 100 dólares para ele. E essa pessoa diz: olha, eu não tenho como te pagar 100 dólares. Ele falou: não quero saber. Pegou pelo colarinho, chacoalhou, disse: vai ter que pagar meus 100 dólares. Quando o texto diz assim: perdoe como o Senhor perdoou você, ele está dizendo: você devia a ele 10 milhões de dólares. E o máximo que um irmão pode dever para você é 100 dólares. É só uma analogia, é só uma comparação. E você está com dificuldade de perdoar. Perdoe. É uma decisão. Por isso, ore comigo assim: Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero perdão a todas as pessoas que me devem, que me ofenderam, que me causaram algum mal. Eu as perdoo, assim como o Senhor me perdoou. Eu recebo as abundâncias materiais, pois eu sou herdeiro de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. Pai Celestial, receba a minha gratidão, em nome de Jesus, porque agora eu me declaro livre, liberto, preparado para receber
a herança de Abraão em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. E uma última oração. Vamos quebrar as maldições de relacionamento com o ocultismo. A base bíblica está em Êxodo 23, 24, que diz: não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes preste culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Esse texto está dizendo que todo envolvimento com o ocultismo é uma marra, é uma maldição. É uma maldição. Ah, pastor, eu não sabia, mas eu estava com uns amigos e tinha uma pessoa lá que fazia adivinhação e ele quis adivinhar alguma coisa de mim, eu deixei. Eu fui num centro, mesa branca, e recebi lá um passe. Fui em um lugar e tinha lá um preto velho manifestado, ele dava baforada de charutos em mim. Tomei banho de pipoca. Comunhão com o ocultismo. Isso produz maldição. Isso produz maldição. Por isso, nessa hora, você, com fé no coração, vamos quebrar isso. Vamos quebrar isso. Você tem uma moeda de sorte em casa. Você tem um trevo sequinho dentro lá de um livro. Tempo atrás encontrei um irmão, ele tinha o trevo da sorte dentro da Bíblia. Pastor, vai ver que mal não faz, né? Faz mal. É maldição. Não dá para ficar oscilando, definir. Por isso, por gentileza, repita comigo assim, fecha os olhos e diga assim: Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, eu renuncio todo envolvimento que eu tive com o ocultismo. Eu quebro todo o poder das trevas de sobre a minha vida e da minha família. Eu mando embora agora, em nome de Jesus. Eu declaro: vocês não têm nenhum poder, nenhuma ocasião, nenhuma legalidade sobre a minha vida. Sai agora, no nome de Jesus. Pai Celestial, eu recebo as abundâncias materiais, pois eu sou herdeiro de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. Pai Celestial, receba a minha gratidão, receba o meu louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Diga o mais baixinho, o mais suave que você puder. Feche os olhos e diga assim: Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, com gratidão em meu coração, nós ordenamos: Satanás, você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. Satanás e seus demônios, você já soltou tudo aquilo que me pertence como herdeiro de Abraão. Você já soltou os meus recursos materiais, tais como terras, imóveis, pedras preciosas, metais preciosos, dinheiro, em nome de Jesus, o Nazareno. Você já soltou. Tudo isso me pertence, porque eu sou herdeiro de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. Pai Celestial, envie os teus anjos, que são poderosos em força, para trazerem estes recursos até minha vida, agora, em nome de Cristo Jesus. Eu recebo aquilo que me pertence, como herdeiro de Abraão, em nome de Jesus. Pai Celestial, te dou graças
porque o Senhor me fez herdeiro de Abraão, abundante, abundante, mais que vencedor, por causa de Cristo Jesus, o meu único Senhor, o meu único Salvador, o meu único Redentor. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor. Aleluia.